Quando o Tame Impala surgiu no final dos anos 2000, o projeto australiano veio como um sopro de novidade para o rock psicodélico. Enquanto referenciava veteranos do gênero como Led Zeppelin e Flaming Lips, o multi-instrumentista e principal articulador Kevin Parker encontrou no pop de Kylie Minogue e Britney Spears o estímulo necessário para atualizar o próprio repertório. Com as guitarras em primeiro plano, o músico australiano revelou preciosidades como Solitude's Bliss e Elephant e demais composições que entregam os dois primeiros trabalhos de estúdio da banda, Inner Speaker, de 2010, e Lonerism, de 2012. Porém, ao mergulhar na produção do terceiro álbum de estúdio da banda, o músico, que havia acabado de passar por um término de namoro, adotou um processo bem diferente. Parker decidiu deixar os antigos parceiros de banda de lado, abandonou parcialmente as guitarras e encontrou em elementos que antes ele mesmo considerava como brega, como sintetizadores e baterias eletrônicas, o estímulo para o registro mais bem sucedido do projeto australiano. Currents, disco que completa, meu Deus, 10 anos de lançamento em 2025. Isadora Almeida, eu sei que você é apaixonada pelo Inner Speaker, sempre gostou do lado mais rock do Tame Impala, da guitarra, mas como que foi a sua reação ao ouvir o Currents pela primeira vez? Bateu? Como é que foi pra você aí? Amigo Kleber, bateu muito. Eu lembro muito de até ter fisicamente este CDzinho, assim. Eu tenho o vinil dele também, ele é lindo. Eu fui comprar o CD, você acredita? Eu ainda comprava CD em 2015. Eu demorei pra me aposentar pra comprar CD. Mas enfim, eu amo muito. Eu acho que foi um sopro de novidade, assim. Eu lembro de ouvir falar, uau, meu Deus, eles saíram de um lugar e foram pra outro. Total. Como pode, sabe assim? Foi um sopro, assim, foi uma coisa muito legal de acompanhar. E de acompanhar, né? Porque é uma banda que a gente ouve desde o comecinho ali. Então ver esse salto e a gente vai falar. Mas enfim, tem músicas ali que desde a primeira audição a gente já sabia que virariam clássicos do rock, assim. E enfim, eu amo muito. Meu, eu acho que esse disco, ele é um desses discos evento, assim. Eu lembro que eu consigo lembrar da sensação de cada novo single que eles iam lançando. Sim. E era uma euforia muito generalizada. Porque, assim, aqui no Brasil, pelo menos, o Tame Impala conquistou um público muito fiel logo cedo. O Lúcio Ribeiro trouxe pra tocar, sei lá, 2 vezes na época lá no Cine Joia. Veio com a turnê do Inner Speaker, veio com a Lonerism. E aí, assim, já tinha um público muito cativo. Então eu lembro que as pessoas estavam muito entusiasmadas. A sensação que eu tinha, na época, era muito parecida com o Arctic Monkeys lançando o AM. De ser esse disco, assim, que a galera tava... Eles vão virar, eles vão ficar muito grande, a galera tava muito comprando. E quando lança o primeiro single, né, que é o Let It Happen, foi meio que um choque. Porque eu acho que as pessoas não estavam esperando que eles fossem nessa direção mais eletrônica, mais sintetizador. E é uma música enorme, quase 8 minutos, assim. Mas foi uma experiência tão gostosa de acompanhar esse disco, que eu acho que foi o mais legal de tudo, assim. É aquela coisa de... Eu lembro de ficar ansioso com... Olha, amanhã vai ter um single novo do Tame Impala. E era na época que os singles não saíam às sextas, saíam nas terças-feiras, se eu não me engano, saíam no meio da semana ali. Então a galera ficava super ansiosa e foi muito legal ver esse disco vindo pro mundo, toda a repercussão deles. Eu acho que, assim, existe uma banda antes do Currents e depois do Currents, porque, assim, eles ficaram muito grandes, eles passaram a ser headliners de festival importante. Aqui no Brasil, eu acho que consolidou ainda mais, a gente vai comentar bastante daqui a pouco, mas eu acho que ele é um disco, assim, que consolida a Tame Impala, não apenas como uma das grandes bandas da década passada, mas como uma das grandes bandas de todos os tempos, porque era o terceiro disco e os 3 muito bons, né? Total. E eu acho que foi muito aquela virada, assim, do terceiro álbum, quando pessoas famosas do mainstream começam a falar, começam a comentar, tipo, saem lista de melhores do final do ano. Tem gente que acaba fazendo cover em shows, aquele pulo ali do gato. E eu acho muito legal que é um jeito muito inteligente, né, de fazer essa virada. Sim. É um pouco do que eu vejo também com Fontaines DC, quando eles lançaram agora o Romance. Com o Romance, de dar uma atualizada, né, uma modernizada que seja no estilo, assim, que eles estavam
propondo pro público. Mas é muito legal porque é só o Kevin Parker, que a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. E dá pra ver que é muito das referências dele, assim. É muito desse lugar viajado, assim, que ele conseguiu encontrar e deixar mais sofisticado. Então, vamos comentar um pouco mais sobre isso. Só antes de seguir aqui com o programa, há 3 anos, Isadora, olha como o tempo passa, a gente gravou um clássico sobre o Lonerism, a gente comentou sobre ele. Eu lembro a gente gravando. A gente gostou, a gente falou, daqui 3 anos vem o Currents e vamos gravar. E veio aí, olha como o tempo passa. Então, se você ainda não escutou, busca aí na sua plataforma de streaming favorita, que o programa tá ali e dá pra você escutar numa boa. Naquela mesma edição, nós comentamos que o Kevin Parker acabou se envolvendo com uma cantora e compositora francesa, Melody Prochet, do Melody Echo Chamber, chegando inclusive a produzir o primeiro álbum de estúdio da artista, que também foi lançado em 2012, mesmo ano que saiu o Lonerism. Por que a gente está falando disso? Os dois viveram um relacionamento ali de quase 2 anos, que teve início durante a produção do primeiro álbum do Melody Echo Chamber, e por volta de 2014, esse relacionamento chegou ao fim, deixando o músico australiano emocionalmente bastante consumido. Ela também ficou bastante abalada. Tempos depois ela vai passar por um acidente de carro gravíssimo, ela quase chega perto de morrer, assim. Então foi um evento muito marcante para eles dois ali. Nessa mesma época também, o Parker já havia terminado de montar um estúdio dele na região litorânea de Fremantle, na Austrália. E por sinal, acho que a gente pode comentar sobre esse estúdio aqui, porque eu acho que ele é parte importante do Tame Impala, do Currents e dos outros trabalhos posteriores, que é um show de bom gosto. É uma casa linda, construída assim no meio de uma região de mata litorânea, assim, ela é toda coberta de árvores. A vista total da casa é de frente para um mar azulzíssimo ali do Pacífico. O estúdio fica posicionado no alto da casa, ele tem meio que uma visão quase 360. Então, não tem como dizer que isso não impactou ele. Assim, ele estava super isolado, tinha terminado o namoro, ele estava se sentindo bastante melancólico na época. Eu acabei não colocando na pauta, mas eu acabei lendo depois, durante umas entrevistas, ele tinha o hábito de sair andar pela cidade, assim, tipo a esmo. Então, o próprio nome Currents vem, que é de correntes, né, de fluxo, dessa coisa de correntes de energia, vem porque ele passeava muito numa antiga usina de força abandonada que tem na cidade. Então, imagina um cabeludo, um mendigo andando no meio dessa usina, solitário, triste, melancólico e altamente chapado. Porque ele sempre foi, o Tame Impala desde o início sempre foi um projeto altamente lisérgico, que citava a importância, por exemplo, do LSD e da maconha para composição de seus trabalhos. Mas aqui o Kevin tinha acabado o namoro, tava sozinho, tava se sentindo na merda. E aí, o que ele falou? Vou encher a cara de álcool, de cogumelos alucinógenos que ele comia em doses colossais e muita cocaína. Dessa mistura toda, ele ainda tinha o hábito de pegar essas substâncias todas e ir pro meio de uma praia e passar o dia inteiro, assim, meio que sentado na areia, usando drogas e compondo algumas dessas canções. Outra coisa que foi muito importante também, por conta desse consumo excessivo de drogas, ele começou a ir atrás de coisas que são meio dissidentes disso, que é a própria música eletrônica. Então ele foi atrás de trabalhos que tinham esse foco na lisergia como um elemento capacitador ali para produzir essas canções. E ele também começou a revisitar muita coisa dançante dos anos 70 e dos anos 80. Principalmente Bee Gees. Ele falou mesmo em várias entrevistas que ele trocou o Led Zeppelin por Bee Gees nessa época. Bee Gees, que é um projeto australiano também. Tem a questão do falsete, que eu acho que é uma das marcas mais características desse disco. O Bee Gees é uma banda construída em cima do falsete, das harmonias de vozes. Então, meio que todos esses elementos ali começaram a se moldar. E aí ele também teve uma questão de que, por conta dessa solidão toda, ele meio que decidiu reservar os companheiros de banda que antes tocavam junto com ele em estúdio para serem apenas músicos durante as excursões, durante as apresentações ao vivo. Então ele decide tocar todos os instrumentos da banda pela primeira vez. Bateria, sintetizador, guitarra, baixo, a produção, tudo o que envolve o fazer artístico desse disco passa pelas mãos do Kevin Parker. E é um processo absurdo, né? Tipo, é uma tarefa absurda você produzir um disco desse inteiramente sozinho, né? Eu acho que é muito disso, desse lugar solitário que ele tava, que ele precisava se prender em alguma coisa, precisava, sabe, assim, tipo, extravasar artisticamente.
Acho que é o jeitinho dele, né? De conseguir superar as coisas. E que bom que ele fez isso. E eu gosto muito disso que você tava falando, né? Da parada do Bee Gees, assim. Porque é isso, eu acho que ele tira esse véu da breguice e coloca o Tame Impala para dançar, de certa forma. Então, eu acho que é muito interessante, assim, essa clareza que ele teve de colocar o projeto em um outro patamar e sonoramente também, né? Esteticamente, ele consegue fazer isso de uma forma refinada. Ele falou que ele detestava coisas meio pré-fabricadas, essas coisas de sintetizador já meio pré-fabricado. Sim. Bateria eletrônica era uma coisa que ele detestava. Tanto que os dois primeiros, principalmente o primeiro disco, a bateria ela é lá na frente, ela é bem seca, bem presente, é orgânico. Sim. E ele achava brega pra caramba, assim. Mas eu acho que nessas ondas lisérgicas dele, de porra, ele deve ter parado e falado, cara, Phil Collins é bom pra caramba. É bom. Vou ouvir Phil Collins. Bee Gees, bom pra caramba. Lionel Richie, bom pra caramba. Vou pegar tudo isso aqui e vou incorporar. E eu acho engraçado que, assim, ele escancara muito isso, assim, mas ele nunca deixa de perder a essência dele. Eu acho que ele consolida uma estética psicodélica que ainda é muito própria do Tame Impala, mesmo ele apontando pra essas referências que são bem explícitas, né? Acho muito interessante, assim, que a gente tá falando muito, né, de sintetizador, synth pop, assim, mas esse álbum, ele tem muito desse R&B, como que eu posso dizer? É um R&B feito por uma pessoa da Austrália, um branco australiano, então, assim. A primeira vez que eu ouvi, a coisa que mais me lembrou, antes até de Bee Gees, que Bee Gees foi uma coisa que eu fui ver pelas entrevistas dele posteriores, pra mim foi Michael Jackson. Pra mim foi Daft Punk, sabe? Uma coisa meio querendo mirar em algum lugar de Daft Punk, assim, que eu lembro, até assim, críticos ouvindo. da época que fizeram comparações ao Currents com o Random Access Memory, dizendo que eram conceitos bem parecidos, assim, de se trabalhar a música. Eu não lembro se na época eu li isso, mas eu tenho isso muito na cabeça, assim, de quando eu ouvi. E eu lembro que o meu pai gostava muito desse álbum. Quando saiu, a gente ouvia sempre no carro. E aí, pra mim, também acendeu essa luzinha, assim, porque meu pai amava, tipo... Curtis Mayfield, Marvin Gaye, Michael Jackson, toda essa galera, tipo, da música negra. E aí eu falei... Cara, que legal, tipo, o Kevin Parker conseguiu trazer, né, um elemento ali, tipo, uma célula rítmica pro álbum que tá muito ligado ao R&B, a música de pista dos anos 80, assim, que é muito interessante. Pra mim, eu vejo vários ecos de Michael Jackson, assim, desde a fase Off the Wall, que é mais dançante, até umas coisas que são bem bregas e exageradas da fase Dangerous, que eram umas músicas gigantes de 6, 7 minutos dele cantando lá. Então, assim, eu consigo ver, mas eu acho que o repertório dele é muito amplo, assim. Uma coisa muito de Michael, assim, que eu lembro é PYT, Pretty Young Thing, do Michael, total. Tipo aquele Pretty Young Thing, tipo, que é meio robotizado, assim, é uma coisa meio psicodélica de alguma maneira, assim. Eu acho muito legal. Total. Bom, são 13 faixas, mais de 50 minutos, em que o próprio músico australiano reflete sobre as experiências românticas, términos, transformações pessoais e relações entre homens e mulheres, e principalmente essa necessidade de seguir em frente. Eu queria já puxar também, eu sei que tá pro final da pauta, mas eu queria puxar também pra questão da capa, que a gente ia trabalhar ela depois, mas o projeto gráfico é uma criação do Robert Pitti, que pra mim é o nome da identidade estética dos anos 10, assim. Ele tem trabalhos com Neil Tricks Point Never, The Weeknd, Kesha, Real Estate, Neil Indian, e eu acho que o encontro dele com o Tame Impala aqui foi muito acertado, assim. Eu acho que foi uma parceria inteligentíssima, porque o Beat é um apaixonado pela estética dos anos 70 e dos anos 80, que é essa coisa meio airbrush, uma coisa meio feito à mão, com uma estética retrofuturística, umas ondas, degradê pra caralho, objetos esféricos flutuando no ar, assim. É lisérgico, né? Mesmo, assim. Altamente lisérgico. E aí tem uma questão desse trabalho, é que na época que saiu esse disco, eu tinha amizade com um menino que era engenheiro, e ele falou, cara, todas as capas dos singles e do disco são estudos de dinâmicas de fluido, que é o movimento do fluido contínuo ali, e aí tem sempre um objeto atrapalhando esse fluido, esse fluxo. Então todas as imagens têm isso, e eu acho que isso dialoga muito com o conceito do disco, né, de, cara,
quero seguir com a minha vida, mas eu tô passando por um momento de dor e isso vai transformar o fluido, as coisas como vão fluir a partir disso, assim. Então, cada um dos singles, a onda vai tendo uma transformação diferente a partir do momento que bate nela, sabe? É muito legal. E aquele fio laranja, ele parece que é um caminho que ele tem que percorrer, só que a bola vai ter que passar por aí, vai abalar você vai ter absolutamente que passar por isso. Você vai sofrer, você vai sentir essa dor. E depois as coisas vão se organizar. O que vier depois, cara, é loucura, é uma outra sensação, é uma outra realidade. As coisas como você vivia lá atrás não vão mais ser as mesmas. E eu acho que os temas das canções aqui desse disco são sobre isso, sabe? Isso que eu ia falar. E eu ia falar muito sobre, eu, pelo menos, descobri ainda mais o Kevin Parker como um grande escritor. Tipo assim, eu acho as letras absurdas. Ele consegue trazer muita clareza para assuntos que são densos, que são difíceis, né? Que às vezes a gente não quer tocar, que a gente não quer... E ele consegue, tipo assim, ser muito no ponto, e eu acho foda que consegue ser pop ao mesmo tempo, assim. Total. As palavras que ele consegue escolher, sabe? Tipo, até sonoramente, assim, eu acho muito foda. E eu acho que é um disco mais cadenciado, assim. Tem os momentos mais enérgicos, mas eu sinto que, por exemplo, Elephant era uma coisa, tipo, mega grandiosaça. Quero ser o novo Led Zeppelin aqui dos anos 10. E aqui ele vai com, não, calma, vamos com mais calma, vamos maciando aqui, vamos jogando as coisas aos poucos. Eu acho que a gente pode descer pros singles aqui, porque são pedradas, né? Let It Happen a gente já começou falando, assim, pra mim, eu acho uma das grandes canções de todos os tempos. Eu acho ela espetacular. Eu lembro que na época, quando saiu esse single, o Jamie XX também estava lançando o primeiro single dele, e ele tem uma discotecagem famosa que ele toca essa música na íntegra, e criou-se toda uma discussão na época de o que é um DJ pode tocar a música de outros artistas? E claro que pode, óbvio, porque galera, ainda mais quando é essa música, e eu acho ela incrível, toda a quantidade de elementos dela, mas quando ela chega naquele momento que parece que dá um tranque no CDJ, e fica tan, e aí a música segue depois disso. As camadas de sintetizador, a voz dele dando em loop no final. Não, e é muito inteligente, total, e é muito inteligente lançar essa música como primeiro single, né? Tipo assim, ela se apresenta como esse fator de música dançante, que aí até você falou que o Jamie XX tocou num set dele, que é o que ele propõe com esse álbum, de ter uma coisa mais eletrônica mesmo. Mas, ao mesmo tempo, ela é roqueira, aquele baixo ali, tipo, é pesadíssimo, assim. E depois vai ter o remix do Soul Wax, que eu acho um dos melhores remixes da história, assim. Eu acho fenomenal, assim. Tipo, é perfeito. Total, perfeito. Seguindo, a gente teve 'Cause I'm a Man, que eu acho que é uma dessas canções que discutem esse processo de término dele, dessas relações entre homem e mulher. É mais uma baita de uma canção, ali tem aquele sintetizador bem destacado, a melodia é um absurdo, ela tem uma cara de pop brega dos anos 80, e aí eu vou deixar pra você comentar, porque o Haim fez um remix, uma releitura, na verdade, excelente dessa música, que infelizmente não está nas plataformas de streaming. Tá no YouTube. Tá no YouTube, tá né? no YouTube, tá mas no no YouTube. Spotify, nada, não tá. Não tá. E é tão boa quanto. É surreal, assim. é surreal. Eu lembro que quando saiu, a Danielle, ela fez um post, assim, não lembro se era tweet, eu não lembro em que rede, mas ela fala sobre a importância do Tame Impala, que ela, desde que ela era novinha, que ela tava fazendo turnê acho que com a Jenny Lewis na Austrália, ela conheceu o Tame Impala, ela ficou tipo assim, sabe, tipo, explodiu a cabeça dela, como podia uma banda, né, um projeto ser tão foda e tão diferente, e trazer tanto desse rock psicodélico que na época não tava na moda, tipo, e eles conseguiram fazer muito de uma maneira muito... Tava em declínio. Tipo, cafona, ninguém queria nem voltar nisso, e eles conseguem trazer de uma maneira fresh. Enfim, mas o que eu acho muito foda dessa releitura, porque é um cover, né, das meninas pra essa música. Porque na época também teve uma discussão de, tipo, uma galera falando, porque ele é homem, tá legitimando. Mas não é nesse sentido, 'cause I'm a man, quando ele fala, né? Woman, né? Tipo, é simplesmente esse lugar dele explicando esse sentimento e as coisas que aconteceram pra essa mulher, que a gente já comentou aqui, que era a ele se entendendo quanto um homem merda na posição de um homem merda. Exatamente, explicando para uma mulher. Ganha um charme essa delas interpretarem, porque dá um deboche, tipo, cara...
Você é um idiota, sabe? Exatamente. E também traz também esse lugar de mulher. Pode ser idiota também. Tipo, Sim. mulher pode fazer cagadas e enfim. Então eu acho maravilhoso. É um dos covers favoritos das Haim, porque elas adoram fazer uns covers, né? Mas esse é um dos meus favoritos, assim. Amo. O terceiro single e o último antes do lançamento do single foi Eventually. Eu vou ser bem sincero, não me bateu assim na época. Hoje eu gosto, mas foi uma que me deixou com o pé atrás. Porque eu acho que os dois anteriores, pra mim, assim, são tão boas. 10. Mas... Nossa, essa só me deixou mais hoje, pilhada. reouvindo, assim, hoje, não. Paz feita, assim, paz no estádio aqui. Eu acho Paz ela muito foda. Acho ela bem foda. Pra mim é minha música favorita, já vou adiantar aqui. Essa música. E eu lembro, meu pai também gostava muito, assim. Eu acho linda a letra, eu acho de uma. Como posso dizer? De uma verdade, sabe? Assim, Sim. tipo, é tão bonita, ela é tão simples. Não, é excelente. E ela vai crescendo muito, ela fica grandiosa. E ao vivo é muito foda essa música. É bem foda. Meu Esse Deus. disco ao vivo, assim, é um absurdo, assim. Todas as músicas quando eles tocam desse álbum é bem a mais. E aí, posterior ao lançamento do disco, a gente tem uma coisa que até hoje, pra mim, eu acho surreal o quão grande ela ficou. Cai a casa, que você dá o play. The Less I Know, The Better. Essa aqui extrapolou todos os limites possíveis. Tudo bem que ela veio com um clipe muito lindo, foda. sim. Muito foda. Um dos melhores clipes dos anos 10, assim, excelente. É mesmo. Mas na época, assim, eu só gostei, mas eu fiquei assim, uau, mas é tudo isso, as pessoas super compraram. Até e eu acho hoje. muito curiosa como essa música criou um laço muito grande com os brasileiros, porque ela é uma música de corno, primeiro de tudo, Sim. mas que ela virou passinho de funk. E assim, ela virou meio que uma base pra vários vídeos de funk. Até hoje, dentro de comunidades de funk, ela é uma música que faz sucesso. Jura? Já vi galera mandando DJ set. Então eu acho muito curioso como ela virou essa canção, assim, hit pegajosa. E eu comecei falando do Arctic Monkeys com o A.M. Hoje em dia eu não consigo mais ouvir nada do A.M., assim, pra mim esgotou, pra mim saturou. E essa música, e esse disco de maneira geral, mesmo 10 anos depois, tocando pra caralho, sempre toco ela nos meus sets quando pedem. Ela derruba tudo, cara. Ouvindo, eu acho muito bom, assim, cara. É muito, muito bem feita ela. E ela é muito boa também com essa coisa de brasileiro, né? Latino, que gosta de fazer o Sim. Fica todo mundo na pista meio Fica. cantarolando, acho muito Ela é bom. muito boa, ela é muito boa. Mas quero saber, Isadora, das outras canções que integram esse disco maravilhoso aí, quais são as suas favoritas? Bom, já disse aqui que Eventually é minha música favorita. Eu acho que eu vou aqui... Não tem, pra mim, putz, essa eu continuo ouvindo assim sempre, que é a última faixa. New Person, Same Old Mistakes. Eu acho surreal a produção ali, tipo, tem também a coisinha do sintetizador, assim, mas ela é mais... 'Cause I'm a brand new person. E ela é meio arrastada de um jeito foda, eu não sei, cara. E aí depois a gente vai ter a Rihanna, né, fazendo a versão que é surreal. E é tipo assim, no mesmo ano, não é? No ano seguinte, Ela grava no ano, mas lança no ano seguinte. Eu acho muito surreal. Primeiro que ela é... Por incrível que pareça, ela é uma música extensa, né? Tem 6 minutos e 3. Ela é a música de encerramento do disco. O disco é um disco extenso, então, tecnicamente, já era pra saturar, pra galera tá cansada. E ela é muito boa. Ela tem todos os atos, ela encolhe, ela cresce, ela fica pequenininha. A voz dele vem como um instrumento o tempo todo. E eu acho que ela, de novo, ela sintetiza muito dessa coisa da temática do disco, de pessoas tentando mudar, mas repetindo os mesmos erros, tentando seguir em frente. Exato. E, cara, o fato dela cair nas graças... o Kevin Parker levou várias músicas pra ela, e ela ouviu ela falou, não, eu quero essa aqui. Tipo, mesmo sendo já lançada um ano antes. Ah, foi isso? Foi, ele levou outras disso. músicas pra ela, e essa foi a que ela escolheu, assim. Então, caralho! E se eu não me engano, ela encerra o Anti com ela também, não é? Encerra também. E eu acho a versão dela tão boa quanto, assim, são duas músicas. E é muito legal, porque incríveis. porque ela também, ela não... Como é que eu posso dizer? A música é tão boa que ela não tem por que mexer. A música é bem parecida. É igual, assim, até o tom, assim, que ela canta e tal. Eu acho muito foda. E eu lembro
que quando saiu, tinha até meme, tipo, com as minas da Fazenda, tipo... Porra, Rihanna, lançar um álbum curto ainda com cover de Tame Impala, tipo, que todo mundo ficou meio puto, assim, porque achou que ela não tava trabalhando o suficiente, né, brincadeiras à parte. Mas eu acho maravilhosa, é com certeza uma das minhas músicas favoritas do Tame Impala, assim, Sim, tipo, tá no meu total. top 5, eu acho muito absurdo. Eu acho que a graça desse disco é que esse disco tem, tipo, as melhores músicas do Tame Impala de todos os tempos, assim, tipo, várias. Não é uma só, são várias. Sim. Eu quero puxar pra Yes, I'm Changing, que pra mim é talvez a minha favorita. Eu acho que Let It Happen é a minha favorita por causa da pista. Pra mim, ela é excelente. Ouço pra correr todo dia. Mas Yes, I'm Changing, ela é, de novo, uma balada clichêzaça, um R&B, balada romântica dos anos 80. Parece que eu tô sintonizando o Alpha FM num sábado à noite e eu tô ouvindo essa música. E ela tem ela abre com esse sintetizador que parece Angra dos Reis da Legião Urbana. Se você ouvir Angra dos Reis da Legião Urbana e dar o play em Yes, I'm Changing, você vai ver que é a mesma levada de sintetizadores, é pra você cantar a música inteirinha ali. E pra mim é a letra que eu acho que mais reflete esse processo de transformação do Kevin Parker. Ele fala... eles dizem que as pessoas não mudam, mas as pessoas mudam sim, sabe? Então acho que é muito bonita toda a carga emocional que ela tem ali. Eu gosto muito desse ato final ali que a gente tem Reality in Motion, Love Paranoia, que eu acho que é um lado mais R&B, tem um groove, tem uma outra abordagem. O começo é mais rock psicodélico, mais Tame Impala ali. Mas Past Life é outra que eu acho assim, nossa... um espetáculo de música, assim. Eu acho linda, Belíssima. linda, linda, linda. É um descasso, assim, pra mim. Reality in Motion eu ia puxar aqui. Eu gosto muito também da... E é isso, né? O Kevin Parker, ele é muito inteligente, assim, tipo... em conseguir tempos e movimentos nas músicas, né? Quando você acha que ela tá acabando, quando você acha que ela... Aí volta, ele consegue construir alguma outra cadência ali no negócio... Mas essa, tipo, me pega muito o finalzinho que ele fica repetindo All there's left to do, all there's left to do. Tipo, eu acho muito legal, assim, porque já vira também como se fosse um remixzinho ali, tipo, pra engatar alguma coisa de pista, assim. Eu acho muito, muito foda. Eu acho que todas as canções desse disco tem esses momentinhos, sabe? Às vezes não é nem o refrão, às vezes é um outro, uma coisinha, uma pontezinha, alguma coisa que fica em loop ali, que às vezes é maior do que o próprio refrão da canção. O Let It Happen, o Let It Happen tem tipo, Let It Happen, mas é o final dela lá, quando ele começa aquele loop de voz, que é o que chama a atenção. Então tem vários desses momentos, assim, dentro do disco. Eu sou apaixonado, né? E The Moment também é muito linda, gosto bastante. Esse álbum é muito bom, cara. Eu queria também ressaltar aqui que tem o Currents Besides. Sim, que tem boas músicas. Que tem boas músicas. Deixa eu achar aqui. Tem List of People to Try and Forget About, Power Lines, Texas Here, que é muito legal. E daí tem 2 remixes, né? De Reality in Motion do Gum, que é o cara que... que é o produtor australiano, foda. Mas é o que toca também, né? É o que toca com o Tame Impala. Toca com ele, sim. Verdade. É que eu conheci o Gun antes do Tame Impala, por isso que eu falo. Tá. E Let It Happen do Swax tá dentro desse Currents Besides and Remixes EP. Perfeito. Super recomendo. 28 minutinhos ali, uma delícia. Com exceção de algumas publicações, o Currents foi amplamente abraçado pela crítica especializada, figurando como um dos 10 melhores discos de 2015. Vale lembrar que o ano de 2015 talvez seja um dos anos mais disputados da última década, assim, em termos de qualidade musical. Ao longo desse ano a gente vai ter várias edições do clássico celebrando alguns desses discos, porque é o ano que o Kendrick Lamar lança To Pimp a Butterfly, é o ano que o Sufjan Stevens lança o Carrie and Low, que é o disco mais triste do mundo, é o ano que o Father John Misty lança o I Love You Honey Bear, a Grimes lança o Archangels, o JMXX lança o In Colors, a Bjork lança o Vulnícora, a Carly Rae Jepsen lança o Emotion e o Kamasi Washington lança The Epic, que são obras assim incríveis, mas o Tame Impala nesses agregadores de nota ele fica ali normalmente no número 3, perdendo apenas pro Kendrick e pro Sufjan Stevens, que são assim os mais elogiados, mais citados nos topos das listas.
Comercialmente, o disco também foi um sucesso. O Currency estreou em primeiro lugar na Austrália, foi o primeiro álbum do grupo a liderar as paradas de sucesso no país natal. O Lonerism já havia feito um sucesso bem grande, mas o Currency meio que extrapolou isso. Ele estreou em terceiro lugar no Reino Unido, tornando-se o primeiro álbum do Tame Impala a ficar entre os 10 primeiros no país, e nos Estados Unidos o álbum estreou em quarto lugar na Billboard 200, movimentando 50 mil unidades logo na sua primeira semana. Então foi a primeira vez que o grupo conseguiu entrar no top 10. E eu acho que assim, quando uma banda australiana de um gênero como rock nos anos 10 consegue figurar numa posição de destaque dentro de uma Billboard 200, eu acho que diz muito sobre o impacto, sobre o quanto ela venceu, o quanto ela conseguiu, de fato, ultrapassar esse bolsão indie, que eles já estavam ali, tipo, era uma banda muito grande dentro do meio indie, mas eles conseguiram extrapolar isso. Mais do que isso, o Currents foi o responsável por fazer com que o Tame Impala deixasse de ser apenas conhecido justamente por esse nicho indie para se transformar em uma das principais bandas dos anos 10 ali, e acabou figurando como headliner em alguns dos principais festivais do mundo todo. Volta e meia ele tá lá num Primavera Sounds da Barcelona da vida no headliner, Lollapalooza, Coachella, aqui no Lollapalooza Brasil também. O último show que eles fizeram, que foi no mesmo ano que teve Rosalía, foi absurdo. Eu acho que ele foi um dos melhores shows que eu vi na minha vida. O Kevin Parker tava com a perna quebrada na época, né? Foi bem absurdo. E assim, foi uma das coisas mais surreais que eu já vi na minha vida. Eu lembro que eu falava com o Renan, vendo esse show, e o Renan tava com uma cara assim, ai, tá bom, vamos ver um show de rock. Aí eu olho pro lado, o Renan tava tipo assim, transcendendo. Saindo do corpo, Nossa, não. monstruoso esse show, assim. Né, eles dão muito de si nos shows. Já vi eles em várias oportunidades, assim, vi até o show lá da nave espacial que vai posando lá, que é tipo assim, cara, eles são muito, muito foda ao Absurdo. Vivo. Eles não se passam na jam, porque tem banda que fica querendo fazer muita loucura e fica meio chato, não, assim. Nossa, o deles é assim, redondinho. Nossa, é bom, cara. Tem os momentos que a guitarra faz um solado ali um pouco mais extensa, mas é na medida certa. É na medida certa, porque tem uma galera que se passa, que fica cafona, fica chato. Total. O deles é on point. Perfeito. Minha amiga Isadora, qual que é o impacto do Currents ainda hoje? Acha que o disco reverbera? O que você acha que 10 anos depois prevaleceu desse trabalho maravilhoso do Tame Impala aí pra você? Eu acho que envelheceu bem. Eu acho que os singles continuam vencendo, né? Assim, porque é isso. Você toca The Less I Know The Better, a casa cai sempre, assim. A pistinha pega fogo. E eu acho também que trouxe bastante disso, do exemplo da Rihanna, desse álbum extrapolar e se colocar dentro do universo mainstream, atingir o pessoal, assim, do pop e conseguir trazer, acho que, novos ouvintes, assim, tipo, consolidou eles como banda headliner, assim. Então, acho que é um álbum que reverbera bastante no sentido de que talvez tenha pessoas que começaram a ouvir a partir desse. Os dois primeiros talvez nem chegaram, né, a curtir. E você? Amiga, é um dos discos da minha vida, assim. Toda vez que eu volto, eu tenho o disco de vinil dele, então Sim. É um desses que eu tenho o hábito de no domingo de manhã montar aqui o toca-disco e botar pra tocar na íntegra, virar lado 1, lado B. São é um disco duplo, né? Aquele disco gorduchinho, aquela bolachona gostosa de segurar na mão. Eu tava vendo aqui no Spotify, das 5 músicas mais tocadas do Tame Impala hoje em dia, 4 são desse disco. Apenas Borderline tá em segundo. The Less I Know It Better tem mais de quase 2 bilhões de execuções só no Spotify. Das 5 músicas, 2 tem mais de 6 minutos de duração, o que pra mim, assim, em termos de época de TikTok, de canções cada vez mais curtas, de um universo pós-Pink Panthers, é meio que absurdo. Mas eu acho que esse disco, assim, ele tem um charme, uma coisa que é muito única dele. Eu acho engraçado quando, às vezes, o Melted Videos faz aquele post esse aqui é do tempo do pai, e aí vem com esse disco. Porque eu acho que ele é esse disco dead rock da nossa geração. É o disco que daqui 20, 30 anos a gente vai falar, no tempo do Tame Impala que era bom, né? No tempo do Currents que era música de verdade, sabe? A gente vai estar olhando pras coisas, tipo, uns pós-hiperpop futurísticos no futuro e vai falar assim, cara, isso não é música, bom mesmo, era o Currents. Então eu acho que ele tem
acima de tudo, essa energia de música. E eu acho que ele só consegue fazer isso porque é um disco de sentimento. Tem muita verdade no que ele tá trazendo ali. A gente fala muito, hoje em dia, essas discussões absurdas de a IA vai roubar o papel do músico. Eu acho que sim, vai ter uma queda ali significativa, vai facilitar para algumas coisas, vai automatizar alguns elementos ali, mas a questão do sentimento e aquilo que o Kevin Parker trata dentro desse disco, não tem máquina que dê conta de traduzir. É muito verdadeiro. Eu acho que por isso que impactou. Muita gente mais velha começou a ouvir o Tame Impala porque tem essa coisa retrô de visitar os anos 80 ali, de ele referenciar os clássicos, mas o tempo todo voltar pra ele, assim, eu acho que ele deixou uma marca muito característica no sintetizador. O disco que ele lançou com a Dua Lipa ano passado tem vários elementos que vêm desse disco. Ele foi trabalhar com o Mark Ronson pouco tempo depois. Ele foi trabalhar com a Lady Gaga pouco tempo depois. A Rihanna começou a trabalhar com ele. E não é porque ele é só um bom compositor, um bom produtor, mas é porque eu acho que ele transparece muita verdade, tem muito sentimento naquilo que ele produz. Esse disco, ele é 100% sentimento, é emoção, é vivência, é dor, e é passar por isso e saber que você tem que seguir em frente, e o que vem a futuro disso é uma nova identidade, é uma nova pessoa. Então, assim, esse disco pra mim é 10 de 10, impecável, uma das grandes obras dos anos 10, e eu fico muito feliz de revisitar ele e sentir que ele consegue mexer comigo da mesma forma como ele mexia há 10 anos, e se não de uma maneira até ainda mais intensa hoje em dia. Perfeito, muito bom. O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em apoia.se/podcast VFSM. Por apenas R$5 por mês, você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência. E em 2025, prepare-se que tem muitas coisas boas surgindo para vocês. Eu sou @cleverfac em todas as redes sociais, e você também pode acompanhar o meu site, musicainstantanea.com.br. Eu sou @Almeida Dora em todos os lugares. E é isso, pessoal. Nos vemos por aí. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita. E se puder, gosta de Tame Impala, compartilhe esse programa com seus amigos ou no seu perfil. Muito obrigado e até a próxima edição. Tchau, tchau. Tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.